Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje estamos com a oportunidade de subir à casa de Deus, adorar, bendizer, exaltar ao Senhor, louvar a Deus pelo dom da vida. A gratidão é um sentimento que inunda nosso coração nesta oportunidade, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Portanto, que todos nós reconheçamos o senhorio de Cristo e a sua benignidade para conosco, né? Nós estamos aqui por causa dessa misericórdia. Eu quero nesta manhã partilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor na lição que nos está proposta, lição de número 7, Abraão e a prova de fé. É um fato muito interessante que narra o texto bíblico e que nos chama muita atenção. Mas eu quero ler a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 22. Louvado seja o nome de Jesus. Na verdade, eu quero que os irmãos leiam um texto bíblico a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 5. Então, leiamos Gênesis 22, 2. Deus No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Volta o versículo 5. Então disse aos servos: espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos. Repita comigo: voltaremos para junto de vocês. Amados, o texto áureo diz assim: disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Prova de fé, provação. O texto que nós acabamos de ler traz a narrativa de uma determinação de Deus para com Abraão. Olha, Abraão, vá lá no Monte Moriá, sacrifica teu filho. E isso era uma provação para aquele homem. Mas antes necessariamente de adentrar nesse texto bíblico, o que é provação, irmão? Quem pode dizer rapidamente? Provação é isso. Provação é um teste. Provação, assim, no conceito do nosso vernáculo, ou seja, da língua portuguesa,
É uma situação muito difícil. No caso, em apreço, é algo de muito sofrimento. É algo que testa, literalmente, irmão Daniel, a nossa capacidade. A capacidade de superação que deve estar em nós. Ou seja, de cada indivíduo. Seja na sua fé religiosa, seja em outras áreas da sua vida, seja nos seus preceitos morais. E no caso aqui era na fé de Abraão. É algo extremamente difícil. É muito sério. E Deus tem umas propostas, irmãos, permita-me dizer, Deus tem umas propostas para Abraão que é um negócio meio complicado, né? É muito sério. Deus passa a testar Abraão. E talvez você e eu não paramos para pensar acerca da provação que é permitida da parte de Deus para a vida de Abraão. E Deus diz assim a Abraão: sai, olha só, irmão, meu Jesus, agorinha nós fomos ministrados aqui em uma oração para que nós ficássemos juntos da nossa família, amém, igreja? E nós estamos no culto da família, e eu penso e entendo que o de mais precioso que pode haver na vida do ser humano é a sua família. E a cultura ocidental, nós somos muito assim, até pegajosos, né? Você já viu? A gente gosta de tocar, gosta de abraçar. É assim ou não é assim? Falar muito de pertinho. Deus chega em Abraão e fala assim: Abraão, sai dessa terra. Sai do meio da sua parentela. Vai para uma terra, ou vá para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, isso é prova ou não é? A dor da separação é um negócio, meu Deus, terrível. E eu não estou falando somente da separação quando uma pessoa se vai. Até mesmo separação de distância. No culto que tivemos aqui para a liderança, eu observando a pastora Ana Mirtes falando sobre a filha que foi morar nos Estados Unidos, ela veio às lágrimas. Está bem ali, por assim dizer, né? Mas tem distância. E Deus começa provando Abraão, dizendo: olha, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, vá para um lugar que eu te mostrarei. E esse nem é o cerne da lição, porque, na verdade, Deus ainda irá prová-lo aqui, segundo o texto bíblico, de uma maneira mais intensa. Assim como o ouro, só sabemos que uma fé genuína realmente existe se ela for provada. E aí ele cita aqui o ouro, eu não sei, já falei isso aqui em uma outra oportunidade, se você já viu como se purifica o ouro, como que é o teste de prova do ouro. Tive a oportunidade de trabalhar em joalheria e vi por várias vezes, até em algumas oportunidades fiz, você pega a pedra bruta do ouro, aquela que é extraída lá no garimpo, ainda com muitas impurezas, e coloca num recipiente chamado cadim, e pega um maçarico com fogo em alta temperatura, e aquela pedra é derretida pelo fogo. Naquele processo de derretimento, as impurezas vão saindo, e o ouro fica líquido como a água. E a gente derrama aquilo em outro recipiente para resfriar e depois trabalhar. Mas é passado pelo fogo em altíssima temperatura.
Não sei qual é a prova que Deus está te submetendo ou vai te submeter ainda. Às vezes é duro dizer isso, né? Talvez nem tanto duro dizer, muito mais duro passar pela prova. Mas em algum momento da nossa história, Deus irá nos submeter a uma prova, irmão, isso é certo. E nós precisamos estar preparados para suportar. Porque depois de ter sido provado, nos acharemos aprovados por Deus para toda e qualquer obra que Ele nos incumbir. Abraão, então, é submetido a uma prova. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai, vá para a terra que eu te mostrarei. Assim ele procede. Deus prova a nossa fé, mas entenda uma coisa, irmão, Ele vai prover o escape para essa provação também. Eu vou repetir, não sei se você entendeu. Ele vai nos provar, mas Ele vai prover a solução para isso, irmão. Precisamos estar confiados no Senhor. Havia uma promessa da parte de Deus para Abraão. Abraão, Deus fala a ele: olha, eu vou fazer de você pai de multidões, de uma grande nação. E Abraão, então, não poderia ter filhos, mas na sequência da sua vida, você vê o desenrolar do fato narrado na Bíblia, e eles ainda tentam dar uma mãozinha para Deus, atravessa aquilo que é propósito de Deus. Irmão, Deus não precisa da minha e da sua ajuda, ponha isso na sua cabeça. O filho da promessa é Isaque. Mas Abraão tem um filho antes, com uma concubina. Qual era o nome desse filho? Ismael. Mas ele não era o filho da promessa. Irmãos, tudo que Deus propõe para as nossas vidas segue literalmente um caminho. E nós precisamos andar no caminho. E é por isso que está escrito lá em Isaías, no capítulo 30, versículo 21. Este é o caminho, anda nele. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Ele recebe o milagre. O milagre é que ele teria um filho, é o filho da promessa, e dali Deus ia continuar abençoando e realizando o propósito. Na verdade, não é Deus quem precisava que Abraão demonstrasse a sua fé. Não era isso. Às vezes nós temos uma falsa ideia, Deus queria ver se realmente Abraão o amava, se Abraão tinha fé. Na verdade, não era Deus quem precisava, mas Abraão, sim, esse precisava. Deus quis que Abraão conhecesse a qualidade de fé que ele possuía nesse Deus Todo-Poderoso. Qual é a fé? Qual é a qualidade da sua fé que você tem em Deus? Quando vai tudo bem, está tudo certo, está beleza, estou com fé, mas se a adversidade chegar, essa fé cai por terra. Não é isso que Deus tem para mim e para você, não é? O filho da promessa, Isaque, Deus cumpre a promessa na vida de Abraão. Abraão recebeu um milagre da parte de Deus, irmão. Mas esse milagre que ele recebeu, agora Deus está pedindo que ele devolva pela fé. Você já parou para pensar sobre isso? Ele recebe um milagre, mas pela fé, Deus está falando para que ele devolva. Eu quero abrir um parênteses aqui. Aquilo que Deus dá a você, Ele não toma. Ele não te toma. Ele te deu. Não é o dono da bola, lembra? Quando nós tínhamos a bola? E se não me colocasse para jogar, eu pegava a bola e ia embora. Não é assim que Deus age para conosco, não é? Deus, Ele te abençoa, está abençoado, irmão. Louvado seja o nome de Jesus.
A provação tem um objetivo especial que é testar, provar, para ver se esse é digno. Às vezes Deus vai provar a mim e a você para ver se nós somos dignos de receber algo da parte de Deus. Muitas vezes nós vamos passar por situações, mas Deus vai prover a solução e, estando dignos, receberemos da parte de Deus para as nossas vidas. E às vezes nós não queremos passar pelo processo da purificação, da fundição de Deus, da forja de Deus, porque vai nos custar alguma coisa. E muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Me lembro muito bem, Davi, quando vai comprar uma herdade, o campo, para sacrificar ao Senhor, ele diz o quê? Eu não vou oferecer sacrifício ao meu Deus que não me custe nada. Vai custar alguma coisa a mim e a você. Eu não estou falando de barganha. Deus muitas vezes irá nos testar e nos provar para ver se nos achamos dignos de receber da parte do Senhor. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Deus diz para ele, olha, sabe o filho que tu amas? E eu fico pensando sobre isso, irmão. O filho a quem amas. Um relacionamento tão profundo. Hoje, no nosso país especialmente, eu estou referendando aqui, estamos comemorando uma data tão importante, que é o Dia das Mães. E eu fico pensando sobre a ligação de uma mãe com um filho, a profundidade disso. Eu ontem mencionei uma palavra ali no trabalho da minha esposa, tinha alguns homens ali, eu disse assim, olha, nós nunca seremos, e eu disse, é muito forte isso, né, a palavra nunca tem um peso grande demais. Saberemos na sua totalidade a intensidade desse amor. A gente pode presumir, pode pensar, pode tentar entender, mas é difícil demais para um homem. E ele diz ao filho a quem amas, ô meu irmão, Deus falar para você, relacionado a esse amor, pega o teu filho, o único filho que tu amas, que tu tens e que amas. Eu estou falando relacionado ao filho da promessa, porque ele tinha outro filho, mas não era o filho da promessa, o filho do propósito. Vá para onde eu te mostro, e lá sacrifica ele, mata ele. Abraão confiava em Deus, irmão. Ele amava a Deus. E mais do que amar a Deus, ele confiava no Senhor. Pela narrativa bíblica você percebe. Ele confiava em Deus ao ponto de saber exatamente como Deus iria agir. Ele diz assim, fique aqui, porque eu e o moço, outro texto, eu e o rapaz, iremos, mas retornaremos. Está no plural, irmão. Ele tinha uma convicção. Ele tinha já isso dentro de si. A fé dele alcançava. Isso é... Por isso é chamado pai da fé, né? Eu fico pensando, irmão, permita-me dizer, se Deus determinasse isso a nós, coloque-se no lugar de Abraão. Pega teu filho, vai lá e sacrifica ele, mata ele, em sinal da sua fé, do seu amor para comigo. Você já parou para pensar sobre isso? A profundidade disso? É difícil até de explicar. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Abraão precisava demonstrar
apesar de Deus saber, mas ele tinha que demonstrar para si próprio, não era para Deus. Porque Deus já conhecia a fé de Abraão. Ali estava falando de eu e o Senhor dele. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E aí eu passo para você. Você está amando o Senhor acima de todas as coisas? O que é a primazia na sua vida? Tem sido Deus? Deus é a referência número 1 na sua vida? Ele está acima dos seus desejos, das suas vontades, das suas vaidades. Ele é o number 1 na sua vida? Será que nós estamos realmente vivendo isso? Deus prometeu dar coisas a Abraão. E muitas coisas Deus prometeu dar na vida de Abraão. Riqueza, geração grandemente numerosa. Mas antes de receber tudo isso, Abraão teve que perder. Sabe, amados, muitas vezes na nossa vida é necessário perder para ganhar, você sabia disso? É necessário retroceder para crescer. É necessário, muitas vezes na nossa vida, descer para crescer. Você sabe como é que o cristão cresce? De joelho. Primeiro a gente cresce para baixo, reconhecendo a Deus nas nossas vidas, entendendo o propósito de Deus, sabendo que para crescer eu preciso descer. É preciso descer. Existia uma promessa grande de bênção na vida de Abraão. Pai de multidões, riqueza, reconhecimento. E a gente quer isso para a nossa vida, irmãos? Sem hipocrisia, a gente quer isso para a nossa vida? A gente quer. Eu não estou dizendo que está errado, não, irmão. A gente quer, mas eu preciso descer. Às vezes vai ser necessário eu perder. Abraão alcançou, mas antes de chegar lá, meu irmão, meu Jesus, antes de receber tudo isso, Deus falou: sai do meio da sua parentela. Perdeu o contato, convívio nesse sentido que eu estou colocando. Ele teve que perder. Ele abriu mão das melhores terras, em razão do seu sobrinho Ló. Colocou: para onde você quer ir, Ló? E aí ele olhou para as campinas e falou assim: se tu for para lá, eu vou para cá. Ele teve que perder, ele abriu mão. Ló viu e falou assim: eu quero aquelas campinas lá, aqueles são melhores, eu vou para lá. Ele foi para as piores, ele teve que perder. Perdeu o contato familiar, perdeu as melhores terras e não parou por aí. Ele abriu mão do filho Ismael. O que é que você está perdendo, irmão? O que é que será necessário você abrir mão para que Deus te abençoe, para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida? Entenda que muitas vezes é necessário abrir mão. É o processo da parte de Deus para as nossas vidas. Parece que somente quando estamos dispostos a perder alguma coisa. Mas perder, irmão, por causa de Deus. Se perder por causa de mim, por causa de uma outra situação, não vai mudar nada na sua história. É perder por causa de Deus. Aí você vai ver a ação de Deus na sua vida. Estamos dispostos a abrir mão, a perder em favor da causa do reino, em favor desse Deus? Se você estiver disposto, irmão, Deus vai fazer
o milagre, o sobrenatural na sua vida, assim como fez na vida de Abraão. Não é fácil, né? Você está achando que é fácil? Não é fácil, não. Isso mostra a relação de Abraão com Deus, de Deus para com o homem. E às vezes a gente fala assim, quero me relacionar com Deus. E Deus quer se relacionar com você também. E no relacionamento, assim como nos relacionamentos que vivemos hoje, existe uma troca, ou pelo menos tem que haver uma troca. Um relacionamento que só um dá e o outro não faz nada, isso não é relacionamento. Relacionar-se com Deus também não é diferente. Eu preciso me entregar, eu preciso doar, eu preciso estar atento a essa relação. Tem que ser boa para todos, não pode ser boa só para mim, em que eu me relacione com Deus e digo, Senhor, me cura, me abençoa, abre as portas, Senhor. Mas e o que é que você está entregando para Deus? O que é que você está disposto a perder neste processo? O que Deus tinha dado para Abraão, parecia que agora ele estava tomando de volta, né? Eu te dei um filho, Abraão. Eu te dei Isaac. Me devolve ele lá agora. Eu quero de volta. E aí nós chegamos na questão da obediência. Entendemos o que é essa aprovação da parte de Deus, mas chegamos na obediência. Abraão não questionou a Deus, irmão. Irmão, às vezes acontece uma coisinha com a gente está murmurando, reclamando, falando com Deus e brigando. Abraão não questionou a Deus, Deus determinou e Abraão foi lá e vou obedecer. Sabe, nem sempre é fácil superar o crivo da obediência. Nem sempre é fácil superar essa condição, essa questão. Principalmente quando se trata de uma obediência difícil. Especialmente como essa. E olha que hoje Deus não está pedindo para você matar o seu filho. Ele não está pedindo para nós matarmos os nossos filhos. Eu estou parafraseando e aplicando na conjuntura atual. A dispensação que nós estamos vivendo se chama graça. O que é isso, irmão? Favor imerecido. Eu e você não merecíamos estar aqui nesta manhã, mas a graça e a misericórdia do nosso Deus nos dá a oportunidade de vir a esta casa adorar e bendizer ao Senhor. Passar pelo crivo da obediência é um negócio muito difícil. Então se levantou Abraão, está lá em Gênesis 22, 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. E o comentário diz, certamente Abraão não dormiu naquela noite. Meu irmão, coloque aí Gênesis 22, versículo 3. Quando você vai fazer uma prova, quando você tem que passar por um desafio, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai passar por um procedimento cirúrgico, isso fica no seu subconsciente martelando, sim ou não? Sim ou não, igreja? Aí ele disse, olha, a gente não consegue dormir, e eu fico pensando, Abraão, numa condição dessa, Deus havia determinado para ele, ele disse, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento. Será que Abraão conseguiu dormir, irmão? Eu fico pensando. Amanhã cedo vou levantar de madrugada, vou pegar meu filho, vou subir lá no Moriá e eu vou cortar ele todinho em sacrifício para Deus. É fácil obedecer uma determinação, por exemplo, como essa? Não é fácil. Quando Deus determina na nossa vida, irmão, obedeça. Obedeça.
Se ele disse vai, vai. Se ele disse fica, fica. Se ele disse aquieta-te, aquieta-te. Se ele falar para você, abra a boca e diga isso, você abre e diga, mas se ele não falar para você, falar nada, não fale. Deus quis que Abraão conhecesse a qualidade de fé que ele possuía em Deus. Essa qualidade de fé teria implicações universais. Chega até os dias de hoje. Uma fé sobrenatural em Cristo, né? Uma obediência cheia de esperança. Por isso ele disse, qual era a esperança de Abraão? Que Deus poderia fazer, mudar o quadro daquela história, poderia ressuscitar aquele rapaz. Ele disse, eu e o moço iremos, mas nós tornaremos. Nós vamos voltar. Como está a nossa fé na presença de Deus? A Bíblia diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Olha, muitas vezes eu e você não estamos vendo, não estamos enxergando, mas Deus está vindo agora, nessa manhã, diante de você, em socorro a você, vai atender a sua necessidade. Ele está nesta manhã, neste lugar, que se chama casa de Deus e habita dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Essa é a prova das coisas que não se veem, mas se esperam em Cristo Jesus. Por isso, obedecer a Deus naquele quesito parecia estar indo contra o propósito e promessas de Deus. Mas Abraão não contesta isso. Eu fiz uma analogia. Quando Cristo Jesus é levado ao matadouro, a Bíblia diz assim que ele não abriu a sua boca, ele não contestou, irmão. Ele não contestou Deus, não. Por que tudo a gente tem que contestar a Deus? E aí, a gente ainda faz de uma forma equivocada. Repita assim comigo, irmão. Devemos dizer, mais forte, devemos dizer, para quê? E não por quê. Agora eu vou te explicar. Para que, Deus, o Senhor quer que eu seja aprovado dessa maneira? Eu posso dialogar com Deus. Eu tenho liberdade de falar com Ele. Você tem a liberdade de falar com o papai. Senhor, para quê? Para que você cresça. Para que seu ministério seja frutífero. Para que eu te use. Para que você seja bênção na vida das pessoas. Para a propagação do Evangelho. E a gente fica, Deus, por quê? Por que isso acontece comigo? Por que só comigo? Por que me sobreveio enfermidade? Por que me sobreveio tal dor? Por quê? Não é assim. É uma fé dolorosa muitas vezes, né? Olha, uma fé obediente, uma fé de esperança, mas muitas vezes uma fé dolorosa. Ainda que Abraão soubesse e tinha uma convicção dentro de si, irmão, olhe para cá, atente para isso, e você vai me responder. Ainda que essa fé firme em Deus, tendo a convicção, sendo obediente, tendo a esperança que Deus poderia mudar o quadro, isso livrou a dor de Abraão? Não. Tem hora que a gente passa chorando. Isso dói. O processo é doloroso, mas temos que passar. Abraão pensa, eu posso conjecturar. Meu Deus, para quê? Eu vou te fazer pai de multidões. Grandes nações sairão. Você será reconhecido como pai da fé. Isso demonstra uma aliança. Você sabe qual que é o sobrenome de Abraão, irmãos? No quesito aliança,
seu relacionamento, um amigo de Deus. Irmão, e a Bíblia diz que é um amigo mais chegado que irmão, hein? No sentido de aliança, a gente fala assim, o Deus de Abraão. E Abraão, amigo de Deus. Isso demonstra a aliança que toma de um para com o outro. Ele começa agora a carregar uma identidade derivada do próprio Deus. Qual é a identidade de Cristo que está refletindo na minha e na sua vida? A Bíblia diz que eu sou carta viva de Jesus. E essa carta precisa ter um texto maravilhoso, sim ou não, irmão? Porque as pessoas estão lendo essa carta que sou eu e você. Essa fé dolorosa, muitas vezes nós temos que passar. A esperança no anulador das perdas. E eu disse para você que lá atrás, agora, que em algum momento nós vamos ter que perder alguma coisa. E isso não vai anular a dor. Vamos sentir dor, mas Deus vai nos fazer triunfar para a glória do nome de Jesus. A fé de Abraão fez ele obedecer, ainda que cheio de esperança, mas não anulou a dor. E eu me lembro de um louvor, esse cantor até morreu, era lá da Bahia. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Já lembra dessa canção? Irmão, como assim? Não é fácil. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Não é fácil. Não é fácil isso não, irmão. Quanta dor, apenas na própria imaginação. Olha, o campo da mente é um negócio, meu Deus, é difícil, não é? Você já viu que muitas vezes nós só pensamos coisas ruins? Se nós temos um compromisso, se nós temos alguém, assim, vamos trazer para a família. Estamos esperando, alguém está demorando, o que começa a pensar? Quem pode dizer, irmão? Aconteceu alguma coisa? Não, está vindo de longe, a rodovia está muito cheia. Meu Deus, só pensa coisa ruim. A gente não quer pensar isso. Não está no dedo seguinte querer pensar, mas você não controla isso. Quanta dor apenas na própria imaginação. O que isso deve ter causado no emocional de Abraão? Eu posso pensar isso. Ainda que confiando em Deus, ainda que tendo esperança, mas não foi livre da dor. Mas, irmão, sobretudo, ele não retrocedeu, ele não abriu mão do Deus Todo-Poderoso, ele não abriu mão da promessa, ele não abriu mão da ação de Deus, ele confiou. Quantas vezes nós retrocedemos? Quantas vezes nós desistimos? E aí é para chocar você agora, irmão. Eu quero que você pense, feche seus olhos um instante, já estou quase concluindo. Isaac amarrado, Abraão sobe com o moço, amarra o moço, prepara a lenha, cuida de tudo, vem, mentalize isso, tente pensar nessa condição. E quando Abraão levanta a mão com o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus brada e fala com ele: Abraão, não faça isso. Quantas vezes Deus está dizendo, e eu estou levando agora para a questão de não fazermos aquilo que desagrada a Deus. Meu filho, igreja da AD América 2, não faça isso. Deus está nesta manhã tratando conosco, sarando a nossa alma, cuidando do nosso íntimo. Sabe que naquela época, irmãos,
teria que passar a navalha no pescoço, cortar as partes. O holocausto era oferecido dessa maneira. Passava a navalha no pescoço, cortava as partes, colocava todas arrumadas ali em cima daquele altar e punha fogo e queimava tudo. Quem carregou a lenha? Quem carregou a lenha para esse sacrifício? O próprio Isaac. E eu quero fazer uma analogia. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava, por exemplo, na Via Dolorosa, ele estava carregando o que, irmão? A madeira. Ele estava indo em direção ao sacrifício, a consumação do sacrifício vicário. E ao preparar essa lição, eu fiquei fazendo uma analogia e vendo o Filho do nosso Deus Todo-Poderoso na mesma condição. Mas interessante que Isaac faz uma pergunta ao seu pai: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo que está tudo preparado, mas cadê, pai? Cadê o animal para o sacrifício? E ele disse assim: Deus proverá para si, sabendo que teria que consumar no próprio filho. Era um sacrifício, irmão, e que depois o próprio Deus, ao bradar com Abraão, fala: olha, não precisa fazer. E quando Abraão olha nos arbustos, está lá o animal enrolado. E Deus não manda ele sacrificar o animal, ele simplesmente manda ele não matar o próprio filho. Mas em reconhecimento, ele vai e oferece o sacrifício a Deus. Foi um sacrifício que pode ser substituído. E agora eu quero dizer para você, o nosso Senhor Jesus Cristo teve também a sua peregrinação, passou no processo, irmão. E lá na cruz do Calvário, ao carregar a sua própria madeira, a sua lenha, ao ser preparado para ser sacrificado, não houve substituição. Ele substituiu a mim e a você. Hoje você está aqui nesta manhã porque o próprio Deus substituiu você para perdoar o seu, o meu, o nosso pecado. E nesta manhã nós somos livres para adorar o Senhor. Lembra daquele amor de mãe que eu estava dizendo lá? Lembra da dor de Abraão? Eu fico pensando sobre a dor de Deus ao ver seu filho Jesus naquela condição. Nós passamos Nós podemos até passar provação, mas Deus vai prover a solução para a sua vida. É necessário crer, irmão, que Deus provê a solução para a nossa vida. Não foi em vão o sacrifício de Jesus. Aquela era uma providência provisória para a vida, no contexto de Abraão e Isaac. Mas nós passamos agora então para uma providência definitiva, que foi o sacrifício de Jesus, que uma vez entregue lá, não havia e não haverá mais necessidade de outro sacrifício como aquele de Jesus. Hoje nós temos a garantia de salvação. Se fizeres o que está determinado na palavra do Senhor, se obedeceres, se guardar os mandamentos, assim como Abraão cria na ressurreição de Isaac, e nem houve a necessidade, e me parece uma loucura da parte de Abraão, porque ninguém havia ressuscitado até então. Mas é na analogia com Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Ele vive, Ele reina
para todo sempre. Você pode dizer um glória a Deus, irmão? Deus abençoe você, que você passe, todos nós, passemos pela prova, entendendo que Deus tem a solução. Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus.